Há quase 200 anos, o Diário de Pernambuco acompanha a história do nosso estado. Viu 15 bispos de Olinda tomarem posse e também sair, e os 9 arcebispos de Olinda e Recife. O último deles, Dom Fernando Saburido, está prestes a deixar o seu cargo. Ele assumiu em 2009 e agora, ao completar 75 anos, precisa renunciar. Aguarda só a resposta do Vaticano para isso, e nós viemos conversar sobre esse período com Dom Fernando Saburido aqui no Palácio dos Manguinhos. Acompanhe a gente. Quase um ano depois que Dom Fernando entregou a sua carta pedindo a renúncia ao Vaticano, ele nos recebe aqui no Palácio dos Manguinhos para uma entrevista para que a gente possa fazer um balanço desse período. Muito obrigado, Dom Fernando, por nos receber. Para mim é uma satisfação grande receber a imprensa e poder falar um pouquinho dessa história de vida aqui na Arquidiocese ao longo desses quase 14 anos. O Diário de Pernambuco nos ajuda nessa pesquisa, há quase 200 anos em circulação, né? Em 2009 tivemos algumas reportagens sobre o senhor, começando um destaque em 1º de junho, quando saiu a sua nomeação, né? A sua nomeação do Papa Bento XVI, para voltar à Arquidiocese de Olinda e Recife, dessa vez não como bispo, mas como arcebispo metropolitano. Na época, falava-se muito num desafio para o senhor de suceder Dom José Cardoso, que foi tido como um arcebispo polêmico. Logo num ano em que houve um caso muito grave de um estupro de uma menina de 9 anos, de Alagoinha, que estava grávida de gêmeos, e ele excomungou muitas pessoas naquela época. E também foi feita muitas comparações sua com Dom Helder Câmara, que era o anterior a Dom José Cardoso. Inclusive, em uma das reportagens, uma das pessoas chegam a dizer que o senhor é uma sementinha de Dom Helder. Eu queria que o senhor pudesse lembrar daquela época, 2009. O senhor se via naquela época como um conservador ou como um progressista? Olhe, eu danço, como diz o ditado, conforme a música. Ou seja, o padre, o bispo, ele não pode ser de direita ou de esquerda, ele tem que ser da igreja. E tem que defender os princípios, a ética que a igreja defende. Não é? De modo que o que tem peso maior é a nossa consciência. A gente deve procurar, de fato, fazer aquilo que é a palavra de Deus, que procura estar de acordo com os princípios defendidos pela igreja que nós professamos, acreditamos e defendemos. Não é? De modo que eu não me considero nem de direita nem de esquerda, me considero uma pessoa de igreja, né, que procuro, de fato, fazer aquilo que é correto. Entende? Sou um grande admirador de Dom José Cardoso e de Dom Helder. Dom José Cardoso, eu fui auxiliar dele 5 anos aqui e sabia perfeitamente que ele era uma pessoa que tinha as suas dificuldades, mas era um homem que agia de acordo com a sua consciência, de modo que eu não acredito que ele fizesse nada por maldade. Ele fazia tudo, né, para realmente servir da melhor maneira possível, de acordo com os seus princípios, de acordo com a sua consciência. Dom Helder foi quem me ordenou padre. Eu tenho uma admiração por Dom Helder muito grande. Não é? Admiro em Dom Helder, sobretudo, a grande preocupação que ele tinha, né, pelas pessoas pobres, pelas pessoas carentes. Então, Dom Helder, ele era um homem do mundo, uma pessoa que estava assim, aberto às questões mundiais e que no dia a dia aqui na Arquidiocese ele entregava muito a direção da igreja para o seu auxiliar, Dom José Lamartine Soares. Inclusive lá no IDEC, onde Dom Helder vivia, na Igreja das Fronteiras, tem uma fotografia de Dom Helder com Dom Lamartine, onde ele afirma que nós, eu e Dom Lamartine, fomos arcebispo de Olinda e Recife, de modo que ele vivia realmente essa unidade com esse bispo que era tão próximo dele e que foi ele também que me ordenou diácono. Interessante, eu fui ordenado diácono por Dom Lamartine, presbítero por Dom Helder, e Dom Cardoso foi quem presidiu a minha ordenação episcopal. Naquela época, lá em 2009, na entrevista que o meu colega, que ainda hoje está no diário com a gente, Jailson Paes, fez, ele lhe perguntou qual a marca que o senhor pretende imprimir na arquidiocese. E, entre outras coisas, o senhor falou sobre 3 pontos que o senhor acha positivo na região e os 3 maiores problemas
que realmente merecem uma atenção especial, que o senhor iria reunir os padres da região para discutir esses 3 pontos. O senhor deixa a arquidiocese agora com essa marca impressa? A minha preocupação naquela época, eu conhecia bem a história da Arquidiocese de Olinda e Recife, porque eu sou daqui, aqui eu fui coordenador de pastoral, eu fui bispo auxiliar, vigário-geral, né? De modo que eu conhecia perfeitamente a realidade e tinha em mente descentralizar a Arquidiocese, porque entendendo que a Arquidiocese era muito grande e continua sendo, atualmente somos mais de 4 milhões de habitantes. Quando eu cheguei aqui em 2009, éramos 100 paróquias, atualmente somos 150, de modo que a minha intenção era descentralizar. Então, por isso que criamos, desde o início, né, os vicariatos. Eu convoquei uma assembleia arquidiocesana, logo no início do meu ministério. Essa assembleia aconteceu em 2009, onde decidimos isso, ser uma igreja em estado permanente de missão. E depois fazer essa descentralização, criando os vicariatos, colocando em cada vicariato um sacerdote de responsabilidade que pudesse ser um gestor daquela porção de paróquias. Né? E com esses vigários episcopais eu me encontrava, e continuo me encontrando ainda, praticamente de 15 em 15 dias. E também organizar a pastoral em comissões, porque uma pessoa sozinha não consegue dar conta de tanta demanda. Então tem o presidente da comissão, mas tem também o grupo com ele, que faz frente às diversas necessidades. Uma comissão para a juventude, uma comissão para a caridade, uma comissão para a liturgia, e assim vai. De modo que são muitas comissões. Atualmente somos 14 comissões aproximadamente, né, que estão atuando aí na arquidiocese. Isso possibilitou uma descentralização, mas ficou mais leve o fardo, e com eles eu me encontrava sempre para avaliar, para orientar, para poder então fazer com que a pastoral de fato funcionasse com atenção especial para os carentes. Isso aí é algo que sempre eu procurei fazer. O meu propósito inicial, por exemplo, era criar aqui Fazendas da Esperança. Criamos 2, masculina e feminina, para ver a questão das drogas, etc. Valorizar o movimento pró-criança, que é um movimento voltado para pessoas em situação de rua, e assim por diante. Lá em 2009, a gente nem sabia que mundo a gente ia ter tão diferente em 2023, né, Dom Fernando? E um Brasil tão dividido entre grupos, mas o senhor falou na entrevista, inclusive foi o destaque da entrevista, entre aspas, todos serão aceitos e bem-vindos. A igreja não discrimina ninguém, todos são bem-vindos, homossexuais, prostitutas, qualquer pessoa que esteja numa situação social aparentemente difícil é aceito na igreja. Como é que o senhor vê hoje a recepção a esses grupos sociais para participar da vida da igreja? Pois é, o Papa Francisco, certa vez, algum tempo atrás, foi entrevistado sobre essas questões. E ele falou, deu uma resposta muito bonita, disse: quem sou eu para julgar alguém? Né? De modo que a igreja, ela é um espaço para todo mundo. O que a igreja pede é conversão. A igreja não apoia o pecado, mas apoia o pecador. De modo que quando o pecador está arrependido, desejoso de mudar, desejoso de seguir as normas da igreja, é claro que ele será sempre bem-vindo. De modo que a igreja é um espaço onde todos podem fazer uso, mas com esse propósito de viver o Evangelho, viver a palavra de Deus. Então me permita concluir o que o senhor disse naquela época. O que queremos é aquilo que está no Evangelho. Jesus falou para a mulher adúltera: vá e não peque mais. Então o que buscamos é a conversão. Não há discriminação, todos são acolhidos, mas esperamos que façam esse esforço para seguir aquilo que a igreja orienta. Então eu consigo constatar que o senhor continua numa mesma linha de pensamento Isso daquela mesmo. época. Exatamente. Penso do mesmo jeito. Eu acho que é isso aí que a igreja procura fazer, chegar perto de todos. Jesus veio, como ele próprio afirmava, para os pecadores, para os doentes, para as pessoas mais necessitadas. De modo que ele quer levar a palavra de libertação, a palavra de vida para todos, encontrar, de fato, o verdadeiro caminho da vida. Ainda seguindo a história que a gente leu aqui no Diário de Pernambuco, o senhor fala em 2009 da sua relutância em aceitar ser bispo. Diz que o senhor só aceitou na sua segunda vez, que o senhor estava muito feliz na sua vida monástica
lá na abadia. Como é que o senhor vê aquela relutância inicial em aceitar ser bispo e hoje, quase chegando ao fim do seu ministério? Eu aceitei de fato porque senti que era a vontade de Deus, né? Realmente eu fui procurado uma primeira vez, não tive dificuldades, não aceitei, não por causa da diocese, mas porque realmente eu não me sentia chamado para o episcopado. Mas se a igreja insiste, eu entendi que isso aí era a vontade de Deus para isso, né? Para que eu exercesse essa missão. E o fiz, e não me arrependo de jeito nenhum. Eu acho que, claro, foram anos, quase 23 anos de episcopado, com muitas alegrias, mas também com muitas dificuldades, né? Mas a gente sente a mão de Deus nos guiando, né? Uma coisa que eu sempre digo é que eu creio muito na graça de Estado. Quando Deus chama, Ele dá os meios, né? Então a gente, de repente, encontra soluções que a gente vê que essas soluções vêm de Deus, não é? Humanamente falando, não seria possível encontrar saídas tão felizes, tão inteligentes para determinadas situações. Mas é Deus que inspira, que mostra, de fato, o melhor caminho e as coisas vão acontecendo de acordo com a sua vontade. É como aquela frase de capacita os escolhidos? Sim. Dom Fernando, e na época, naquelas comparações que fizeram em o senhor suceder Dom José, falaram muito no seu espírito de ser agregador, pacificador, dialogar com gregos e troianos. O senhor vinha realmente com essa proposta de reabrir a igreja para o diálogo, para ouvir as pessoas? Certamente essa foi uma das motivações que levou a igreja a me chamar para aqui, porque de fato, humildemente falando, eu me sinto um pouco nessa direção. Eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideias, escutar a opinião do outro, e quando eu percebo que realmente o outro está com a razão, eu procuro ceder, tá? Porque é o bem, né? É o caminho melhor, né, para aquelas soluções. Eu tive algumas dificuldades dessa natureza também lá em Sobral, onde eu fui bispo, e lá conseguimos contornar muitas situações, né, e a igreja eu saí de Sobral com muita saudade. Eu saí de lá chorando, quando eu falei para a imprensa naquela época, porque de fato eu criei muitos laços com aquela diocese, entende? E talvez por essas características de Sobral, pensaram em mim para Recife, porque de fato é uma igreja assim, especial, né? Porque passaram por aqui dois grandes homens, mas cada um com a sua característica específica, divergentes, não é? E então eu chego para somar, para congregar, para poder unir as pessoas, ser um bom pastor a serviço de todos. Na reportagem também deixa eu só encontrar aqui, na reportagem de Ana Braga, ela menciona que nunca antes houve uma posse em que participou tantos fiéis, e aí ela cita 10.000 pessoas, e de tão perto, que nesse dia o Recife viu que a igreja realmente tinha ficado mais próxima do povo. Era isso que o senhor achava que seria mesmo? A que o senhor atribui essas 10.000 pessoas pela primeira vez se reunir para assistir uma posse de um bispo, de um arcebispo, em que antes disso era um momento seleto para algumas autoridades? Para mim foi tudo surpresa, né? Porque de fato eu, depois que fui nomeado para Recife, eu não vim aqui em nenhum momento. Eu tinha até um retiro, né, para uma diocese aqui do interior, aqui de Pernambuco, e eu pedi ao abade do mosteiro, Dom Felipe, naquela ocasião, que me substituísse, porque eu não queria vir aqui antes, não, para evitar especulação, entendeu? Eu quis vir só num dia mesmo. De modo que para mim foi uma surpresa quando eu cheguei no aeroporto, estava lá a imprensa toda, aquela multidão me esperando, e depois, um dia seguinte, a posse na Madre de Deus, né, depois no Marco Zero, que foi uma multidão realmente que me deixou muito emocionado, muito impressionado também, né? E eu senti que da parte das pessoas já estava havendo muito acolhimento, muito desejo realmente que eu chegasse. Eu atribuo um pouco isso porque as pessoas me conheciam, porque eu sou daqui, fui vigário-geral, fui bispo auxiliar, de modo que as pessoas me conheciam, de modo que estava longe, estava distante já há 4 anos, de modo que isso aí certamente contribuiu, né, para poder haver essa adesão tão bonita do povo de Deus. Dom Fernando, o senhor falou algumas vezes aqui já comigo em dificuldades em ser capacitado por Deus para resolver essas dificuldades. Qual foi o momento em que o senhor sentou naquela cadeira, botou a mão na cabeça e disse: meu Deus,
Por que tanta dificuldade? Quais foram os momentos mais difíceis no seu ministério? Olha, para dirigir uma igreja, não faltam dificuldades, né? São problemas que acontecem toda hora. E, né, inclusive internamente, né, dentro do presbitério, sempre existem algumas dificuldades para a gente contornar, para a gente poder orientar, sempre com muita caridade. De modo que esses problemas a gente não pode, infelizmente, explicitar assim, não, porque são coisas internas, né, que a gente procura contornar, né, mas não deixa de ter. Em toda a igreja, em toda sociedade, na família até, né, não faltam problemas, né, que a gente precisa resolver, orientar e encaminhar para uma solução a melhor possível. Mas o senhor enfrentou a morte de um governador muito querido, num acidente trágico, que era candidato a presidente da República, e o senhor enfrentou um problema gravíssimo na humanidade, que foi a Covid-19, né? Foram momentos marcantes nesse seu ministério? Foram momentos marcantes, sem dúvida. Logo que eu cheguei aqui, 8 dias depois da minha posse, faleceu num acidente um padre aqui da Arquidiocese, que era pároco lá em Peixinhos. Foi um padre muito querido, né, que foi uma coisa realmente que foi uma aprovação. Isso, não precisou esperar muito não, então, né? Foi. E depois também aconteceu mais adiante a morte de Eduardo Campos, que realmente era uma pessoa muito próxima. Ele estava na minha posse, tanto ele quanto o governador Cid, lá do Ceará. Ele também participou da posse, de modo que era um homem de diálogo. Eu sou de Jussaral, né, perto de Vitória, mas é do distrito do Cabo Santo Agostinho, e eu me lembro quando eu fui a Jussaral, a primeira vez, ele chegou lá com Renata, a esposa dele, para assistir à missa, dirigindo o próprio carro. Eu fiquei até muito surpreso, mas governador, o senhor aqui, disse, não, eu sou católico e gosto de assistir missa no domingo, e hoje escolhi assistir a missa aqui. E então, participou da missa. Foi quando, na ocasião, fizemos um pedido a ele, já que agora via muito empenhado nisso, para pensar na questão da estrada para Jussaral, e isso ele conseguiu resolver, foi uma coisa bonita, né? De modo que eu senti demais a morte de Eduardo Campos, né? Foi uma coisa que realmente repercutiu muito para Pernambuco e para todo o Brasil, que ele seria realmente um candidato que teria possibilidades de chegar adiante, né? E a pandemia, é claro que foi uma dor muito grande, muitas perdas. Perdemos também aqui alguns padres e diáconos também, né? E poucos, claro. Aliás, da Arquidiocese não teve nenhum, mas que trabalhava aqui, sim, teve alguns que partiram, né? E foi um momento que para a gente estar perto das pessoas, solidário, procurar escrever sobre esse assunto, procurar orientar e não permitir que a igreja desanimasse, né? Nessa ocasião, o que funcionou muito foram as redes sociais, mas procuramos alimentar muito isso para oferecer a possibilidade das pessoas acompanharem as liturgias pelas redes sociais. Dom Fernando, o senhor está marcado, seu ministério marcado, por ter dado o passo inicial dos 5 para a santidade de Dom Helder Câmara. O senhor sairia frustrado por não ter conseguido concluir esse processo ainda durante seu ministério? De jeito nenhum, porque eu sei que um processo desse é muito longo, às vezes leva décadas, às vezes até mais de 100 anos, até para resolver uma questão dessa. Espero que não leve tanto tempo assim. Mas eu fico muito feliz de ter podido dar esse primeiro passo. Para começar tudo, tinha que alguém decidir isso, né? E eu, primeiramente, consultei os bispos do Regional Nordeste 2, todo mundo foi favorável, consultei o clero da Arquidiocese também, né? E mandamos o pedido para a Santa Sé, para a Congregação da Causa dos Santos. Para minha surpresa, não demorou muito a voltar, a chegar a resposta positiva, permitindo que começássemos o processo. 2015. Foi. E aconteceu o processo na fase diocesana, que levou mais de um ano. Escutamos em torno de 50 pessoas, não é? Foi formado o tribunal para isso, etc. E tudo foi encaminhado para a Santa Sé, de modo que o processo está agora, atualmente, já na Santa Sé, já está na fase da escrituração da Posício, que é um relato de tudo da vida de Dom Helder, acompanhado por alguém da Santa Sé. E espero que quando terminar essa fase, a gente possa ter a graça de ter um milagre, porque é necessário isso, que aconteça algum milagre pela intercessão daquela pessoa que é candidata à santidade,
né, para que então ele possa ser proclamado beato, inicialmente. A gente acompanhou o caso de Santa Dulce dos Pobres, que foi nomeada, não sei se a expressão é essa, mas tornou-se santa agora há pouco, com um milagre de uma pessoa que hoje mora em Recife, né, Maurício? Isso. E ele já me contou algumas vezes que todo o processo é muito secreto, até a questão dos milagres. O senhor poderia dizer se já existe algum milagre atribuído a Dom Helder sendo investigado? O postulador é Frei Josiel, que está, quer dizer, ele é o vice-postulador, mas tem um outro postulador que mora em Roma. Atualmente os dois estão juntos lá em Roma, né? E o Frei Josiel me disse que tem surgido, tem aparecido muitos casos, que são todos dentro desse sigilo. Ele não pode falar sobre isso absolutamente, mas tem um dos casos, ele disse que é bem interessante, né? É possível que a Santa Sé acolha, né? Mas isso tem que ser analisado pela Santa Sé, tem que ter muita comprovação para poder então finalmente ser aceito e publicado. Vamos falar então, Dom Fernando, de alguns casos mais polêmicos que aconteceram nesse período. O senhor chega na arquidiocese como arcebispo no mesmo ano em que Dom José Cardoso faz um processo de excomunhão grave de muitas pessoas por um aborto de uma criança, foi estuprada pelo padrasto, tinha 9 anos, ficou grávida de gêmeos. E em 2020, alguns anos depois, o senhor dá uma declaração que o Recife pode criar a fama de capital do aborto, né, diante de um outro caso, de uma violência de um tio que vinha abusando de uma criança indefesa, culminando com um violento estupro gravíssimo e o aborto que foi realizado no Recife quando todo o esforço deveria ser voltado para a defesa das duas crianças, a mãe e a filha. E o senhor até cita o Evangelho de Mateus, capítulo 19. Naquela época, eu lembro bem do caso de 2009, fala-se muito que a menina de 9 anos não resistiria a uma gravidez de gêmeos, que a própria criança poderia morrer. A Igreja Católica, ela avalia essa situação da criança que está grávida do estupro para poder fazer uma excomunhão, para poder se manifestar contra o aborto, ou o aborto não há casos específicos. Todo aborto precisa ser condenado. A Igreja defende a vida, desde a concepção, né, até o seu fim natural, né? De modo que a vida realmente é prioritária na Igreja. De modo que a Igreja está, em casos como esse, preocupada, né, com a mãe, preocupada com o filho, preocupada com as duas pessoas, defende os dois integralmente. De modo que essas questões, esses pareceres de médicos, etc., isso é muito polêmico, porque alguns pensam de um jeito, outros pensam de outro. Não existe unanimidade, não. Alguns acham que existe muito risco, outros acham que não, que é possível levar a gestação até mais adiante, etc. Mas claro que a Igreja está sempre aberta, né, para reconhecer, né, que de fato a vida é o mais importante, é o essencial. O senhor fala fim natural, mesmo que o fim natural seja daquela criança que está grávida de gêmeos, de duas grávidas de gêmeos aos 9 anos, sem formação corporal para uma gravidez? Eu acho que num caso desse não chegaria a esse ponto não, porque certamente a medicina estaria pronta para dar a decisão precisa antes que acontecesse uma tragédia, né? Certo. Também uma questão que se comenta durante seu ministério é sobre a Santa Casa de Misericórdia. O senhor assumiu a arquidiocese quando a Santa Casa já vivia um processo de intervenção, né, da Irmandade que tomava conta dela. E essa intervenção prossegue. Existe alguma ideia de quando essa intervenção da arquidiocese sobre a administração da Santa Casa de Misericórdia deve acontecer? Olha, a intervenção foi proclamada no tempo de Dom Helder ainda. Foi Dom José Martini quem assumiu um pouco isso. E atualmente todos os irmãos da Santa Casa já faleceram, de modo que não tem como voltar mais não. De modo que é a arquidiocese que está assumindo, mas a Santa Casa tem um CNPJ próprio, uma administração própria. O arcebispo é o presidente de honra da Santa Casa, mas tem uma gestão própria lá, né, que é controlada pela arquidiocese naturalmente, não é? Feita com muita responsabilidade, né? E é uma instituição admirável, porque são 7 instituições voltadas para pessoas carentes. De modo que nós primamos para que todos os recursos da Santa Casa sejam destinados a pessoas realmente carentes, pessoas necessitadas.
e que enfrenta muitas dificuldades, sobretudo o Hospital Santo Amaro, né, porque, não sei se você sabe, mas o SUS já está há quase 20 anos sem fazer nenhum reajuste. Mas eu não sei como os hospitais que dependem do SUS totalmente conseguem sobreviver, né, porque está uma defasagem impressionante. Porque é uma luta grande. Então, a questão da Santa Casa, ela deve se manter com a administração própria já, sem mais a Irmandade, né? Dom Fernando, e o senhor, a gente começou falando sobre a questão política, o senhor falou que não era nem de esquerda nem de direita, mas que seguia os princípios da igreja. Mas, ao longo do seu ministério, o senhor convocou as pessoas para uma greve contra, né, a reforma trabalhista. Lá em 2000, e nós temos aqui a reportagem, em 2017, arcebispo de Olinda e Recife convoca para greve geral contra as reformas. E o seu arcebispo auxiliar, Dom Lima Macedo, ele recebeu uma queixa do Tribunal Eleitoral para que não se posicionasse politicamente em pregações. Como é que o senhor avalia essa questão de algumas pessoas lhe chamarem de arcebispo socialista? Dom Helder, ele tem uma frase famosa, né, que diz que quando ele oferece às pessoas o pão, né, então chama ele de caridoso, que é uma pessoa que realmente procura fazer o bem. Mas quando ele insiste para que as pessoas aprendam a ganhar o pão, então chama ele de comunista, quando começa a mostrar os direitos das pessoas, né? De modo que isso é muito natural, é muito comum. Acho que é aquilo que eu falava no início, né? Nós temos que agir de acordo com as necessidades. A gente não é de esquerda nem de direita. Quando surge o problema, então a gente procura se posicionar. De modo que é nessa direção que eu procuro realmente caminhar. Eu não convoquei greve nenhuma, nada, absolutamente nada. Apenas eu posso ter apoiado, né, dado meu ponto de vista. Porque quem sou eu para convocar uma greve trabalhista, etc., né? Eu posso ter demonstrado a minha opinião, que se é uma coisa justa, né? Se é uma coisa justa, então a gente deve dar apoiado, deve procurar realmente lutar para que as pessoas tenham direitos, procurem viver realmente a sua cidadania. O senhor postou um vídeo nas suas redes sociais na terça-feira, dia 25 de abril de 2017, às 6h20 da manhã, numa página que tinha 19 mil seguidores e dizia: ergam a voz em seu nome, em nome das gerações futuras e dos milhares de desempregados. Falando, e aí foi por essa frase que foi atribuída o senhor ter convocado uma greve geral contra reformas. Mas aí voltando o seu olhar para os pobres. Pois é, mas não é tanto convocar, é estimular para que de fato as pessoas lutem pelos seus direitos, né? Homens e mulheres de boa vontade para grandes manifestações contra as reformas. Então, como a criação da Casa do Pão. Que as pessoas se manifestem para que possam ajudar outras pessoas a carregar seu fardo, como está lá em Gálatas, no capítulo 9. A Casa do Pão foi um fruto concreto do Congresso Eucarístico Nacional, que propositalmente, por ser aqui em Recife o Congresso, no Nordeste, diante de tanta miséria, tantas dificuldades, nós pensamos, e aí foi uma ideia inclusive minha, modestamente eu digo isso, de dar ao Congresso o tema Pão em Todas as Mesas, inspirado até numa música do Zé Vicente, que é um cearense, que tem uma música que fala sobre isso. Então, quando me pediram para sediar aqui em Recife o Congresso Eucarístico, logo me veio à mente essa música do Zé Vicente e foi aprovado pelos bispos todos do regional e colocamos Pão em Todas as Mesas. Com que intenção? De motivar as pessoas a fazer uma boa reflexão sobre Eucaristia nessa dimensão da caridade. Entende? O pão não só espiritual, como físico. Comungar para fazer comunhão. Entende? Então, o gesto concreto do Congresso, porque Recife já sediou um primeiro congresso, foi em 39, foi o terceiro nacional. Como caso concreto, a igreja do Espinheiro. Então, dessa vez, tendo como tema Pão em Todas as Mesas, pensamos em fazer uma parceria com a Santa Casa de Misericórdia, que nos cedeu aquela casa lá na Rua do Imperador, e fizemos lá a Casa do Pão, que está sendo realmente um sucesso. Graças a Deus, ajudando aquelas famílias que moram ali, que vivem nas ruas, ali pela Rua do Imperador e no centro da cidade. Estamos oferecendo atualmente em torno de 300 refeições, café da manhã, almoço e jantar. E não é só isso não, né? Sobretudo também educar as pessoas para serem cidadãos, né? Oferecendo documentação, assistência jurídica, assistência médica,
espiritual também, né? Oferecendo também a oportunidade de tomar um banho, de ter uma roupa digna, né? Mas são coisas que estão acontecendo por causa das parcerias, sobretudo com a Prefeitura da cidade do Recife, e também com pessoas que têm ajudado muito, né? Empresários que têm sido muito solícitos, muitas pessoas de bem, né, que têm um olhar assim, de misericórdia para com os carentes. Então, nesse caso, é o que a gente volta a 2009, o Dom Fernando que iria dialogar com gregos e troianos, que iria conseguir pacificar a diocese. É isso o legado que o senhor deixa para a diocese? O que eu gostaria de contribuir com a igreja aqui é de ter um olhar realmente de amor, de compaixão para com as pessoas pobres. Eu acho que a gente conseguiu avançar ao longo desses anos, sabe? Conseguimos sim dar passos significativos, sobretudo apoiando instituições sérias da igreja, né? Como eu falei já aqui na entrevista, Fazenda da Esperança, Pro Criança, agora a Casa do Pão, né? E outros movimentos que são feitos aqui. Nós temos aqui umas tendas do encontro que um diácono nosso aqui, o diácono Antônio de Sebastião, realiza, que é um trabalho muito bonito, não é? Aqui, junto a pessoas realmente muito carentes, que faz muito bem também. Dom Fernando, a gente está chegando no momento em que eu acredito que o Santo Padre, o Núncio Apostólico e o próximo arcebispo sejam as 3 pessoas que saibam quem deve lhe suceder. O que essa pessoa que vai lhe suceder vai encontrar aqui em Olinda e Recife? Olha, eu acho que vai encontrar uma igreja bem articulada. Eu acho que atualmente eu estou em paz com minha consciência, que procurei dar o melhor de mim mesmo, e o mérito não é meu, o mérito é desse trabalho feito em conjunto, muitas pessoas ajudando. Eu acho que a igreja tem tudo para caminhar bem. Se aquele que chegar não vai ter muita dificuldade não, porque vai encontrar uma organização realmente interessante, não é? Claro que cada um tem o seu estilo, a sua maneira de trabalhar, né? Dom Helder tinha a maneira de ser dele, Dom Cardoso tinha a dele, eu tenho a minha, o próximo que virá terá toda a liberdade também de ação, mas eu acredito que não vai ser difícil não. E quais seus planos futuros como arcebispo emérito de Olinda e Recife? Serei um arcebispo emérito, portanto, vou estar muito discretamente, né, morando aqui em Recife, né, porque eu sou daqui, minha família é daqui, todos os meus amigos são daqui, então vou continuar morando aqui em Recife, né, e à disposição da igreja, naquilo que for surgindo, eu estarei pronto para ajudar, sem interferir absolutamente na administração do meu sucessor. Ele será também o meu bispo, né, terei por ele todo o respeito, toda a amizade, e vamos continuando até quando Deus quiser. O senhor pode se inspirar no exemplo do Papa Bento XVI, que se recolheu e se manifestava apenas quando consultado pelo Santo Papa? Claro, mas parecido, né? Mas o Papa Bento XVI ele ficou muito enclausurado, né? Eu vou ficar morando na cidade, eu vou ficar morando aqui com o povo, mas que a gente vai, certamente vão me convidar para missas, para uma coisa ou outra, retiros, quem sabe. Padre sempre padre. Padre até morrer, né? A gente está sempre pronto para servir. O Papa é o sumo pontífice, né? De modo que ele tem que ter um local mais reservado, né? Mas eu sou uma pessoa do povo e estou aí junto com as pessoas para continuar minha missão até o fim. Dom Fernando, a gente queria lhe agradecer por essa entrevista histórica que vai marcar o fim do seu ministério aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife e desejar ao senhor muita saúde para seguir pelos seus caminhos como arcebispo emérito aqui da nossa cidade. Pois não, eu que agradeço, Luiz, pela sua gentileza de vir aqui para a gente conversar, com um diálogo fraterno, agradável, né? Que Deus abençoe muito a sua missão também, como jornalista. Tá ok, Dom Fernando, muito obrigado por nos receber. Deus abençoe seu caminho. Tá bom.